professores da Itabaianinha estão na bronca com a prefeitura. Vamos entender o que está acontecendo com a diretora de bases municipais do Sintese, a professora Ivônia Aparecida. Professora Ivônia, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia também aos ouvintes aí da FAM. O que está acontecendo em Itabaianinha, professora? Narciso, em Itabaianinha, eu acho que desde o início da greve dos professores, que eu acho que eu já dei outra entrevista por aqui, pela FAM, né, onde eu falava da questão da perseguição do prefeito Danilo Carvalho e do ex-secretário de Educação, Tiago Carvalho, que é seu irmão. E na prática a gente sabe que Danilo é o prefeito, mas quem faz a gestão é o irmão. Como é que é, professora? Tem um prefeito, mas quem manda na prefeitura é o irmão? É o irmão, desde quando a gente sabia que Danilo ia ser prefeito, mas que quem ia tocar a prefeitura do jeito que sabe fazer perseguição seria seu irmão Tiago Carvalho. Foi assim na primeira gestão e continua sendo assim na segunda gestão. Basta eu lhe dizer que Tiago é secretário de Educação desde a primeira gestão do irmão, né? Quando ele quer fazer uma maldade com os trabalhadores, ele faz o quê? Ele arruma, sai da secretaria, passa a secretaria para outro secretário, que naturalmente, geralmente é a ex-esposa dele, né? Agora eu não sei o que aconteceu recentemente, que ele tira a esposa e bota uma outra pessoa lá, um outro diretor de uma escola para assumir a secretaria, onde não dá os poderes do secretário de Educação sequer receber uma ligação quando a gente liga para tentar dialogar com eles, né? Então, a pessoa que está no local hoje é proibida de atender os professores, é isso? Exatamente. Vou dizer a você, a gente, desde o início da greve em maio, que a gente tenta uma audiência com ele, mas tentamos de várias formas, de telefone, de presencialmente, toda semana a gente vai na prefeitura de Itabaianinha. É um prefeito que nunca está na prefeitura, né? Se você abrir o Instagram dele, você vê ele inaugurando um monte de praça, né, na cidade, mas se você for na prefeitura, você não encontra. Dias da gente passar 2, 3 horas dentro da prefeitura aguardando ele e ele não chega. As informações é que eles lá têm uma estratégia de ir para a prefeitura no final da tarde. Ou seja, um prefeito que vai no final da tarde para uma prefeitura é para dizer à população: não quero falar com vocês, não quero atender vocês. Então, Itabaianinha está sendo dessa forma. Essa falta de respeito com a população, não é só com a gente, professores, porque como eu tenho andado muito lá, a companheira Ivonete, que é presidenta do Sintese, né, tem andado lá para a gente tentar uma audiência com ele, porque por telefone ele não atende, e a gente percebe que as pessoas vão lá e voltam tristes, né, de estar numa cidade onde tenta dialogar com o prefeito e não consegue. E como todo mundo sabe, a perseguição dos professores de Itabaianinha em relação ao retorno das aulas lá, ele começou a perseguir, né, a pressionar os professores, que os professores tinham que voltar, ou voltavam ou tinham seus salários cortados. E alguns professores não resistiram à pressão, porque a pandemia veio para deixar muitos problemas com quem foi infectado e quem não foi também. Na primeira semana que os professores retornaram para a sala de aula, nós fomos fazer uma visita aos professores, até para saber, para entender o motivo que abriu mão, né, da greve em defesa da vida. E os professores, tinha professores que não conseguiam falar com a gente chorando na sala de aula, né? Os professores da gente sair também chorando igual o colega, porque a gente não saberia o que era que ia fazer numa situação daquela, onde você vivencia uma pandemia, onde você tem um gestor que lhe persegue, né, que lhe ameaça de corte de salário, onde você tem apenas o seu salário para sobreviver com a sua família. Então, foi dessa forma que o prefeito Danilo tratou os professores de Itabaianinha nessa greve, mas lá teve um grupo de professores que resistiram até uns 15 dias atrás. Depois, os professores que estavam na greve não conseguiram resistir, mas a ameaça do corte de salário continuou. Ele enviou notificação pelos Correios para os professores receber a notificação por AR. E o corte de salário aconteceu. O corte de salário aconteceu.
Desde ontem que a gente tenta falar com ele, dialogar com ele para tentar rever essa situação do corte do salário dos professores. Não estamos conseguindo falar com ele. Com o prefeito ou com o secretário, professora? Com o prefeito. Com o secretário nem atende. Atendeu a gente dizendo, professora, nós vamos ver, vou intermediar aí essa audiência, mas na segunda-feira, que era segunda-feira essa, a senhora me retorne que eu darei uma resposta. Essa semana passada não fui eu que liguei, foi a companheira Ivonete, que é presidenta do Sintese e está acompanhando também lá. Ligou segunda, né, na segunda agora que ele mandou. Dessa não, da outra semana, ligou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Até no domingo a professora Ivonete tentou falar com ele. Não conseguiu. Ontem eu estava com ela tentou falar novamente, não conseguiu nem com o prefeito, nem com o secretário de Educação, que não atende mais. E eu sei porque o secretário não atende. Ele é um professor que ele até bem, como diz minha mãe, bem quisto na categoria. Mas quem assume a cadeira da Secretaria de Educação não tem o direito de falar um A, de escrever uma linha sem o Tiago não autorizar. A semana passada, um grupo de professores foi na secretaria saber se o corte de salário ia acontecer mesmo, como as ameaças estavam chegando. Ele mandou aguardar, porque Tiago sai e deixa a ex-esposa lá numa sala. As professoras, que foi bem engraçado. Antes de Altemar, que é o secretário de Educação atual, falar com as professoras, teve que entrar na sala de Amanda, que foi a ex-secretária de Educação, antes de vir atender os professores. E disse que ficou uns 40 minutos com ela dentro dessa sala para poder atender, que era exatamente para passar as orientações que seriam dadas aos professores. Professora, ele não atendeu ao longo desses dias, segundo o seu relato, mas está conosco aqui no Jornal da Fã. Professor Altemar José, secretário de Educação de Itabaianinha, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Diante dos relatos, professor, qual sua posição enquanto gestor da educação? O que é que está acontecendo aí? O senhor não tem autonomia? Por que não atendeu o Sintese? Qual motivo pela corta do salário dos professores? Explica pra gente aí sua posição. Pronto. Então, a partir do decreto, né, que foi criado pelo município, que é o 095 de 2021, né, nós montamos aí um retorno gradativo das aulas. Certo? As aulas presenciais. Certo? Essa retomada aconteceu de que forma? Dia 10 de maio, né, a partir do decreto que foi do dia 7 de maio, do dia 10 de maio, retornamos aí com do pré ao segundo ano. Dia 14 de junho, do terceiro ao quinto. 21 de junho, do sexto ao nono. E agora, depois do recesso, 2/8, retornamos com creche maternal 1 e maternal 2. Certo? Então, com essa retomada, todos os professores, na realidade a maioria, retornaram para suas salas, certo? Respeitando todos os protocolos de biossegurança, com o distanciamento necessário, com todos os cuidados em transporte, nas escolas. Tudo isso foi feito, foi dialogado com o Conselho, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Tudo foi feito dentro da legalidade, certo? Quando ela se refere aí à questão do corte, né? Foram, em média, parece que 12 professores, que só representam aí 1% da categoria, 12 professores que não retornaram às aulas. As escolas enviaram a falta injustificada, e aí sim foi onde aconteceu o corte de 12 professores, que representam 1%. Certo? Esses que não retornaram, professor que não tem comorbidade, né? Quero aqui também esclarecer que nós respeitamos os professores com comorbidade, de acordo com a lei, certo? Os professores com comorbidade, eles não retornaram, eles ficaram atendendo aí de forma remota, certo? Para a substituição desses professores, nós contratamos outros professores para que os alunos... Nós estamos falando de um universo de quantos professores, secretário? De comorbidade? Não, no geral, em Itabaianinha, quantos professores? Nós temos aí mais de 400 profissionais. Mais de 400. E 12 não retornaram às salas, e esses 12 é que tiveram corte nos seus salários, como está relatando o Sintese. Exatamente. Isso. São os 12 que não baixam a cabeça aí para as perseguições, Narciso. E é bom colocar que os que voltaram doentes.
É fruto de uma perseguição que os professores vêm sofrendo desde o início da gestão. É bom que o secretário coloque isso. Secretário, com relação a essas situações, fique à vontade. Eu desconheço essa informação, viu, que a professora estava relatando. Inclusive, ela disse que eu não atendo o pessoal do Sintese. Até o tema, se você reconhecer, você também é perseguido. Até porque se você reconhecer, o Sintese você também é para falar comigo, a professora Damiana, o professor Adérico, eu disse que estaria aberta a qualquer momento. Ela citou aí, né, que eu tive que subir para o gabinete da ex-esposa de Tiago. Isso não é verdade, né? É verdade, porque os professores estavam lá. É verdade, Altemar, porque os professores estavam lá, chegaram lá para falar comigo, esperando por você, eu recebi 40 minutos e você dentro da sala de Amanda. Não, quando eles chegaram lá, eu estava no segundo andar, não estava em sala de Amanda coisa nenhuma. Eu como secretário, eu tenho lá 2 departamentos, 2 setores, que eu tenho livre-arbítrio para ir onde eu quiser, onde eu achar que eu devo ir para resolver as coisas da secretaria. Certo? E por que o senhor acha que ficou essa imagem, professor, de que o senhor é subserviente, de que não tem autonomia? Então, aí fica a critério deles, certo? De momento nenhum, Altemar, e por que você não conseguiu agendar ou a deixou de informar o que eu deveria com fazer? o prefeito? Certo? Como é, professora? Qual foi a pergunta que a senhora fez? Por que ele não conseguiu, nem atender a professora Ivonete, que é presidenta do Sintese, e nem conseguiu, já vai mais, parece que vai fazer 10 dias, eu não sei se a gente teve na quarta ou na quinta, da outra semana, não foi dessa, da outra, e ele ficou de intermediar uma audiência, até porque não é só a questão da perseguição da greve também, ele também tem dívida com os professores. Aí, Itabaianinha, são 3 anos sem reajuste. Ele paga de folha do recurso do Fundeb, que é para chegar até os 70% com os trabalhadores de educação. Ele paga menos de 50%, deve aos professores e não consegue receber os professores para negociar também essa dívida. Professor, seja, fica à vontade. É tão desrespeitoso, Narciso, é tão desrespeitoso, né? Que é assim, a gente chega na prefeitura, as pessoas dizem, cuidado para não contrariar o prefeito. Contrariar o quê? Um cara que nega direito ao trabalhador, um cara que não respeita o trabalhador. Então, o que é que tem que contrariar? Se ele não quisesse ser prefeito, ele não assumisse a prefeitura, para não ser contrariado dentro de uma conjuntura onde nós vivenciamos. Professor Altemar, sua posição, fique à vontade. Então, como ela falou, a questão de intermediar com o prefeito, fui também conversar com o prefeito, expliquei a situação, disse que estaria aberta a ele sim, para a gente sentar e conversar. O prefeito concordou, não discordou de forma nenhuma. Eu disse, mas nós vamos sentar para a gente ver e vamos marcar para conversar com eles. Certo? Então, fiquei aguardando agora um posicionamento do prefeito, né, que aí não depende de mim. O que dependia de mim, de sentar com eles, sentei a hora que Damiana, o professor Adérico, que todos pediram para sentar. Eu abri as portas da secretaria e sentei com eles para conversar. E sento qualquer hora. Então o senhor garante que tem autonomia. Tá o senhor garante que esta versão não procede, que o senhor tem autonomia na condução da secretaria aí no município? Com certeza tem autonomia. Até então, e esta influência não determinou que eu vou fazer o que eu deixo de fazer dentro da secretaria. E esta influência política, professora, só um instante. E essa influência política narrada pela professora de um irmão do prefeito que seria, na verdade, o prefeito de fato, segundo o Sintese. Bom, em referente a essa situação, eles criaram aí uma empatia com o Tiago, né? Tiago fez uma gestão aí muito boa dentro da educação. Na realidade, ele colocou algumas situações e alguns profissionais que queriam fazer o que quisesse dentro do município, dentro da educação, só foi organizado, estruturado todo o trabalho dentro do município. Até o que eu conheço. Okay. Pois não, professora. Mais algum questionamento? Fique à vontade. Sim, não, vou aproveitar aqui o secretário, que ele disse que tem essa autonomia. Eu gostaria que ele marcasse aqui no ar, para ele intermediar essa audiência urgentemente, porque são quase... Foi a primeira gestão, ele recebeu a gente uma vez na primeira gestão,
na segunda ele não recebeu nenhuma, como o secretário tem autonomia para que ele resolva a questão do corte do salário dos professores, porque nós estamos entrando com mandato de segurança, mas nós vamos priorizar o diálogo. Que ele resolva, já que ele tem autonomia. Como ele tem autonomia também, a gente pede uma audiência para que ele trate da questão da dívida que o prefeito tem com os professores também, e até porque também a gente quer saber, porque a gente teve uma denúncia de alguns pais, que em 2020, uma prefeitura como Itabaianinha, que recebeu quase R$1 milhão, deixou os estudantes sem alimentação escolar durante a pandemia. Então a gente precisa urgentemente, não é porque é dinheiro público, é dinheiro dos trabalhadores e é direito dos estudantes que foram negados agora durante a pandemia. Então, como o secretário tem toda essa autonomia, quando a gente chega nas prefeituras que os secretários têm autonomia que os prefeitos dão, a gente não precisa nem sentar com o prefeito. O próprio secretário resolve, né? A gente tem acompanhado as receitas de Itabaianinha, Narciso. Eu posso passar até para você depois aí pelo WhatsApp. São receitas que só crescem. É um município que tem como pagar essa dívida dos professores. É um município que tem como prestar conta para a população. Então não tem por que o prefeito Danilo está fazendo isso. Mas que bom que o secretário tem essa autonomia. Eu quero acreditar aqui nele. Assim como os professores de Itabaianinha também querem acreditar. Que você marque a audiência. A pauta é essa, urgentemente. Não é? Essa história de que eu tive uma denúncia que a escola do Povoado Ilha, os estudantes voltaram 100%. Então são coisas que a gente tem que sentar para resolver. Ou com o secretário de Educação que tem autonomia, ou com o prefeito que respeita trabalhador. Então eu faço esse apelo aqui no ar, secretário. Receba, marque o dia da audiência, né? Já vá com sua pauta. Se você, a gente já tem estudo das receitas de Itabaianinha, nós podemos até passar para você. Se você não quiser receber na prefeitura, marca um lugar no Sintese, onde for. E vamos ouvir a resposta, professora. Estudar mais. Professor, fique à vontade. Finalizando. Pronto, então. Quanto a mim, certo? Eu fico aí aberto para receber o Sintese qualquer dia que eles quiserem. Se quiserem marcar amanhã, eu estou na secretaria aguardando para receber. Para discutir a pauta salarial. Vamos discutir a pauta salarial. Vamos. Pronto. Há alguma previsão de que esses professores possam ter os seus salários restituídos, secretário? Pronto. Enquanto aos salários, inclusive alguns professores que me ligaram, eu já informei de imediato. Assim que a escola fizer um plano de reposição dessas aulas, de imediato a prefeitura faz a devolução do corte. Eles precisam, nenhum. Na posição da secretaria, eles precisam retomar as suas atividades nas escolas e apresentarem um plano de reposição. Exatamente. Aqueles 12 que faltaram, eles fazem a reposição dessas aulas e são restituídos. As aulas remotas foram cortadas pelo secretário de Educação, Altemar. Assim que ele assumiu a secretaria, ele teve a ordem de cortar as aulas dos professores e dos estudantes que estavam estudando de forma remota. E detalhe, usando a internet dos professores, porque a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Itabaianinha, jorrando em dinheiro, sequer nunca deu estrutura para que os professores dessem aulas remotas. É bom colocar isso também aqui. Professor Altemar, então o senhor vai receber uma comissão de Sintese? Vou receber, sim. Ok. Vamos aguardar então esta reunião entre vocês para que a gente possa ter uma solução dessa situação na cidade de Itabaianinha. Professores aí pedindo a reposição do salário cortado e o Sintese também prometendo entrar com uma ação judicial. Já impetrou, segundo a professora Ivônia, com um pedido de liminar para que os salários sejam pagos e os professores, segundo o Sintese, permaneçam com o direito das aulas remotas. Professora, finalizando sua participação. Não, eu que agradeço, Narciso. Dizer ao secretário Altemar, como eu coloquei aqui, Narciso, o secretário Altemar é um secretário que, quando foi assumir a prefeitura, os professores diziam, é uma pena, porque é um bom gestor na escola. Ele
ele dialoga com os professores, eu não estou aqui negando isso. Agora, que os professores comentavam na cidade e dizia, é uma pena ele assumir essa Secretaria de Educação, porque pelo perfil dele, ele não vai conseguir enfrentar o ex-secretário de Educação, Tiago, para dizer ele se respeite, atenda a pauta dos professores, regularize a situação do salário dos professores, para que a gente possa tocar essa secretaria. Isso a gente já tinha certeza que isso poderia acontecer, mas vou acreditar aqui em Altemar, viu, Altemar? Quando desligar aqui, vou pedir o ofício para a gente oficializar, né? Vamos colocar na pauta o que é que nós queremos, porque prioridade para a gente é retornar o salário dos professores que estão de salário cortado. Você conhece os professores de Itabaianinha, né? Inclusive tem um que é seu ok, amigo, professora, finalizando. Tá certo? Com responsabilidade e que os professores têm planejamento, sim. Isso a gente não pode aceitar, fruto de perseguição. E, Narciso, eu agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos, Na próxima professora. semana, se você quiser botar eu e o secretário Altemar novamente no ar para a gente ver onde a gente avançou. Claro, na com pauta certeza. e na autonomia aí do município de Itabaianinha à sua disposição. Com certeza, vamos acompanhar de perto. Secretário, eu queria duas coisas. Uma, que o senhor assumisse esse compromisso da gente voltar a tratar do assunto aqui. E a outra, assim como o Sintese está pedindo que o senhor intermedie aí uma reunião com o prefeito, vou pedir que o senhor faça uma intermediação para que a gente consiga entrevistar o prefeito e, além desta pauta, poder tratar de outros assuntos da cidade de Itabaianinha. Queremos convidá-lo aqui ao vivo para que ele venha aos estúdios da FAM-FM e possa nos conceder essa entrevista trazendo um relato de como está a gestão como um todo aí na cidade. Pode ser, secretário? Pode ser, sim. Viu? Eu agradeço. Muito obrigado também. Eu agradeço. Obrigado ao secretário Altemar José, secretário de Educação de Itabaianinha, e a professora Ivônia Aparecida, diretora de bases do Sintese.